Olá pessoal, vamos agora concluir a primeira videoaula com essa aula de resolução de exercícios, né? Então, eu coloquei para vocês um questionário e esse questionário agora vai ser discutido e resolvido com vocês nessa teleaula e vocês terão oportunidade, após assistirem, a questionário, a tirar dúvida, tá certo? Vou estar à disposição de vocês. Primeira questão aí. Julgue os itens abaixo e assinale certo ou errado. Justifique sua resposta. Então, vamos, além de assinalar se é certo ou errado a afirmativa, a gente vai justificar, tá certo? A gente vai dizer por que é certo e dizer por que é errado, certo? Então, vamos lá. Primeira questão. Pressão de uma coluna líquida é a razão entre a força exercida pelo líquido em uma determinada área de um ponto. Certo ou errado? Você marcou certo, você acertou. Então vamos ver aí o comentário, a justificativa. O que a gente sabe? Se você pegar um recipiente, um copo, por exemplo, e pegar esse copo e preencher esse copo com água, você vai perceber que a água, ao subir, o copo vai ficando mais pesado, que é o peso da água. Então, esse peso da água vai fazer com que a base do copo fique sujeita a uma força, tá? Que é justamente a força que eu vou representar aqui por essa caneta, que é a pressão. Então, eu representei aqui no fundo do copo a força, certo? Exercida pelo peso da água. Então, pressão vai ser essa força exercida pelo peso da água sobre essa área aqui do copo, certo? Essa área aqui, que é a área do copo, ok? Mas a gente estudou e viu que a gente poderia calcular essa pressão também, além por essa definição, pressão, força sobre área, né? A gente poderia perceber aqui que a pressão, essa relação aqui, matemática, força normal sobre a área, a gente viu que a gente pode calcular fazendo o seguinte: pressão, a força exercida vai ser igual ao peso, tá certo? O peso é a massa vezes a gravidade, certo? E a massa é a densidade, ou a massa específica do líquido, vezes seu volume. Substituindo aqui, a gente teria que fazer essa conta, né? Densidade, volume, gravidade. Substituindo, a gente encontrou essa relação, cortar a área com a área, e aí chegou essa relação aqui muito importante que vocês vão guardar aí. Então, a pressão de uma coluna líquida, ela vai depender do local que você se encontra. Na Terra, geralmente, a gravidade a gente considera 9,8, para efeito de cálculo 10, tá? Da densidade do líquido, se é água, se é mercúrio, se é óleo. Tá? Então, a pressão exercida pelo óleo ela vai ser menor do que a pressão exercida pela água, dependendo da altura da coluna líquida, tá certo? Dependendo da altura da coluna líquida, que é o fator importante aí, que é a altura da coluna líquida. Aqui. Ok? Questão 2. A vazão é o volume de determinado líquido que passa por uma área de um ponto em unidade de tempo. Muito bem. O conceito de vazão, que a gente estudou, ele ficou claro numa figurinha. Veja, primeira opção está certa. Comentário. Veja essa figurinha aqui, que é uma figurinha simples, né? Eu coloquei dois elementos importantes aqui. Primeiro, o elemento, uma torneira, e outro, um cronômetro, um reloginho. Então, eu posso abrir a torneira e marcar quanto tempo esse reloginho vai levar para a torneira encher, por exemplo, esse recipiente.
Então, a quantidade de água que vai passar aqui por essa área da torneira, certo? Eu posso determinar em função do volume que eu vou perceber aqui dentro do recipiente. E o tempo, que é o fator importante. Então, vazão da torneira vai ser a quantidade de água que vai sair da torneira, o volume, o fluxo de água dividido pelo tempo. Para você ter uma ideia desse conceito, eu coloquei essa outra foto aqui do lado, onde você tem aqui a usina de Itaipu. Aqui você tem o local das comportas, onde você tem a geração de energia, né? As turbinas estão aqui, se você quiser dar uma lidinha depois, ampliar, você vai ver aqui os tubos onde são instaladas as turbinas, que tem uma vazão de água que vai gerar essas turbinas, onde você tem conversão de energia potencial, né, da água em cinética, depois cinética em elétrica. Mas quando chove e você percebe, tá certo, que o lago da usina começa a ficar elevado, aqui você tem do outro lado da usina algumas comportas que ele vai abrir conforme a altura ou o volume de água que você tem represado. Então veja bem, você pode abrir uma comporta, duas, ou pode abrir todas como você tem aqui, tá certo? Então você vai abrir essa quantidade aqui de comportas para você manter o nível de elevação do lago, para você não ter aqui um acidente, estourar a barragem. Tá? Isso aqui chama-se de vertedouro, a barragem, onde você controla a quantidade de água. Então você tem aqui a vazão de água de uma barragem, ela está controlada aqui por essas comportas aqui, pelo vertedouro. Caso o nível da água caia, diminua, você fecha essas comportas aqui e só fica vazão pelas turbinas, tá certo? Gerando energia. Tá? A outra coisa é essa equaçãozinha aqui, onde Q representa a vazão, V o volume e T o tempo. Então, vazão é a quantidade de volume de um líquido que vai passar na unidade do tempo. Geralmente a unidade de vazão é metros cúbicos por segundo, volume metros cúbicos, tempo segundo. Mas na prática você não tem bem essas unidades. Você tem geralmente litros por segundo, tá certo? Ou você tem metros cúbicos por hora. Você tem uma vazão grande, tá certo? Uma hidrelétrica dessa aqui, então você vai usar essa unidade de metros cúbicos por hora. Ok? Questão 2, certo. Vamos agora à nova afirmativa. Afirmativa 3. A pressão da água de uma casa é diferente de um edifício de apartamentos, pois, com a pressão hidrostática, está diretamente relacionada à altura da coluna de água. Quanto mais alto for o edifício, maior será a pressão da água fornecida. Opção certa. A gente acabou de ver na primeira afirmativa que a pressão depende da altura da coluna d'água. Então, a altura da coluna d'água. Então, vejamos. Se eu tenho aqui o recipiente de novo com água, eu tenho um ponto aqui no fundo, eu tenho dois pontos aqui, o ponto A e o ponto B. Então, eu vou ter uma pressão no ponto A e uma pressão no ponto B. Se o ponto B for se elevando, essa pressão aqui em A ela vai aumentando, tá certo? E aqui você tem essa relação aqui. A diferença de pressão entre os dois pontos é a densidade do líquido, a gravidade e a diferença das alturas entre os pontos aqui, para o ponto A e ponto B. Certo? Aqui é o teorema que a gente estudou como teorema de Steve. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu tiver dois pontos no mesmo nível, veja bem, se eles estiverem no mesmo nível, eu não tenho diferença de altura aqui, que vai ser zero. Então, eu teria que vai ser zero, PA menos PB, então a pressão nos dois pontos seriam iguais. Expliquei para vocês da mangueira de nível, né? Está lá no vídeo anterior. Você dar uma assistida e perceber como é que você nivela uma janela, tá certo? A altura da janela,
um piso, você usa uma mangueira de nível, ok? Afirmativa 4. Com a função principal de economizar água e preservar o chuveiro, em caso de pressão alta de água, usa-se um redutor de pressão que fica acoplado na entrada de água do chuveiro e serve para diminuir o fluxo de água do chuveiro com a vazão forte. Vamos lá. Nós vimos essa figurinha, e é comum quando você compra um chuveiro, que ele venha com esse discozinho, como eu já expliquei para vocês. Esse discozinho aqui, esse disco, ele tem um pequeno furo, veja esse orifíciozinho aqui. Então veja a quantidade de área, a diferença de área. Essa área que seria toda a área onde poderia passar água. E agora, se você acoplar esse redutor de pressão, você vai perceber que só vai passar água por essa quantidade aqui. Então, se a pressão for muito forte, é importante que você acople esse disco na entrada de água para você preservar o seu chuveiro, né? Para você preservar a vazão e também economizar água. Então, a assertiva ela é correta, ok? 5. A densidade, vamos fazer algumas continhas agora, tá certo? Os conceitos de densidade, de pressão. Então, veja, a densidade absoluta da gasolina é 0,7 gramas por centímetro cúbico. Então, ele deu o valor da densidade da gasolina. Então, vai fazer uma afirmativa, a massa de 420 gramas de gasolina ocupa um volume de 600 centímetros cúbicos. Fez a continha? Se você fez, você colocou certo. Vamos ao comentário. Densidade é massa sobre volume, certo? E aí, substituindo a massa, 420 gramas, e o volume que ele disse, 600, fazendo a continha, você encontrou o valor da densidade de 0,7 gramas por centímetro cúbico. Então, a afirmativa está correta. Questão número 6. Um corpo de peso, 60 newtons, está apoiado sobre uma mesa, como ilustra a figura abaixo. Veja a figura. Aqui a mesa e esse corpo está apoiado. Sabendo que a área da base do corpo é de 0,20 metros quadrados, a pressão exercida pelo corpo sobre a mesa é de 200 PA. PA é a unidade do SI de Pascal, certo? Bom, se você fez, você achou errado. Vamos ver por quê. Pressão é força sobre área. Então, a força, 60 newtons, a área é 0,2. E aí deu 300 newton por metro quadrado. Mas 1 newton por metro quadrado é igual a 1 pascal. Portanto, 300 pascals. E ele disse que era de 200 pascal. Então, a afirmativa está errada. Uma observação na unidade aqui é o termo pascal, mesmo que seja 1 pascal, 2 pascal, 3 pascal, não tem pascais. Pascal é a unidade de medida, tá certo? E é um nome de uma pessoa. Aí. Ok? Vamos lá. A distância entre a superfície livre da caixa e um chuveiro. Da caixa d'água em um chuveiro é de 2 metros. Sendo a densidade da água de 1000 kg por metro cúbico, podemos afirmar que a pressão da coluna d'água no chuveiro é de 2 vezes 10 a quinta pascal. Se você fez a continha, vamos lá. Errado. Como a fórmula que a gente já viu, a pressão é NiGH, que é a densidade do líquido, gravidade é a altura. Substituindo, densidade da água está no SI, 1000, altura 2. Né? A gravidade aqui, o G, eu usei 10, como vocês podem ver aqui. Então, deu 20.000
newton por metro quadrado. Eu voltei aqui 4 casas, deu 2 vezes 10 a quarta newton por metro quadrado, que é o mesmo que Pascal, certo? Então, a afirmativa errada é que ele disse que era 10 a quinta. Era 200 mil Pascal? Não, é 20 mil Pascal, ok? Bom, coloquei a figurinha para a gente ler que fica melhor. Na figura abaixo, representamos um tubo em U, contendo mercúrio e ligado a um recipiente contendo um gás. Sabendo que a pressão atmosférica no local em que se encontra o tubo é de 76 centímetros Hg, podemos afirmar que a pressão do gás em atmosfera, veja, em outra unidade, é de 1,25. Certo, né? Se você fez suas continhas. Mas vamos ver. Isso aqui é o que a gente chama de manômetro. Então, você tem aqui um gás, certo? E aqui você tem um tubo na forma de U, veja. E esse tubo, ele tem um mercúrio aqui, Hg, que é o líquido. Então, veja, como está aberto aqui a atmosfera, então você vai perceber que você vai ter sobre a coluna de mercúrio uma força, que é a força das camadas atmosféricas. Então, você tem aqui a pressão atmosférica, certo? E aqui, exercendo sobre o gás, nesse ponto, você tem a pressão do gás. Então, claro que a pressão do gás está aqui em todos os outros pontos aqui do recipiente, mas o que vai interessar para a gente é a pressão na superfície do líquido. Se você observar, eu coloquei aqui já o ponto A, certo? E aqui o ponto B. E vocês vão perceber que esses dois pontos estão na mesma horizontal, então não tem diferença de altura. Então, a pressão do líquido, que é o mercúrio do ponto A, é igual à pressão do líquido do ponto B. Tá? Então, como não tem diferença de altura, então você vai ter que a diferença de pressão entre A e B é zero. Então, você pode escrever, como eu mostrei na questão anterior, 0 PA menos PB, e aí você pode concluir que a pressão nos dois pontos A e B são iguais. Então, a pressão do ponto A é a pressão do gás. Foi o que eu escrevi aqui agora, ok? A pressão do gás é igual à pressão do ponto A, que é igual à pressão do ponto B. E a pressão do ponto B é a pressão da coluna de mercúrio até B, está aqui, ó. Toda essa coluna de mercúrio vai exercer uma pressão no ponto B, certo? Como o tubo é aberto, mais a pressão da coluna líquida, ok? E aí, substituindo, você vai encontrar 76, que é a pressão atmosférica, mais a altura, que é 19, deu 95. Mas ele não quer em centímetros, né? Ele quer em ATMs. O que é que a gente sabe? Que a pressão atmosférica de 1 ATM, né, isso é uma experiência de Torricelli, ela corresponde a uma altura da coluna de 76 centímetros de Hg. Então, 1 ATM corresponde a 76 centímetros de Hg. Então, vamos dividir 95, que foi o valor que eu encontrei, por 76, eu vou encontrar 1,25. Portanto, a afirmativa correta. Ok? Pessoal, muito obrigado. Agora vamos ver o próximo assunto, tá certo? Foram 2 teoremas importantes que a gente vai estudar. O teorema da prensa hidráulica, tá? E o teorema do empuxo. Ok? Um abraço, até a próxima.